Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar para vocês das ações da Petrobras. O que esperar das ações da Petrobras daqui para frente e principalmente os dividendos da Petrobras, que foi o que tornou ela atrativa de novo para a maioria dos investidores assumirem o risco de uma estatal e colocar todo o seu dinheiro lá. Será que os dividendos já eram mesmo? Brasil, e como todo mundo esperava, já foi anunciado o novo CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, e desde que ele foi anunciado de fato, as ações já caíram mais de 3%. Mas será que esse ursinho carinhoso é tão malvadão assim? Será que ele vai mexer com toda a política de preço da Petrobras? Vamos também resgatar alguns pontos que ele já falou a público, que ele pensa sobre essa empresa, e depois a gente vai fazer duas análises, uma olhando de dentro da empresa para fora, aquela chamada de bottom-up, né, de baixo para cima, e depois uma de top-down também, que é olhando o macro para saber se a Petrobras ainda continua uma empresa atrativa, mesmo depois de, teoricamente, perder o potencial de dividendos. Mas antes de seguir pro vídeo, já se inscreve no canal japonês, toca também flauta, tacaracati, deixa um comentário gostosinho para esse japonês de barba de crochê e voz esquisita ser cada vez mais divulgado no YouTube e conseguir também parar minha vida de assessor para poder trazer ali novidades para vocês e também trazer elucidações sobre o mercado financeiro. Para quem não sabe, eu também tenho um escritório de investimentos lá, a gente atende clientes acima de R$40 mil. Então, se precisar de ajuda, Brasil, é só clicar aqui embaixo no link Quero Ajuda com os Investimentos. Minha equipe ou o japonês mesmo liga para trocar ideia com vocês. Então, já é sabido de todo mundo que a notícia do Jean Paul Prates como o CEO não foi muito bem vista pelo mercado. Muito embora anteriormente, quando se falava só que talvez ele poderia ser sim o novo CEO da Petrobras, muita gente achava que o mercado não ia chacoalhar muito. Porém, ao longo do tempo e devido às declarações de parte do governo e por parte dele também, o pessoal ficou muito tenso. Mas tem coisa muito pior que isso. Então vamos contar um pouquinho da história desse ursinho carinhoso. O Jean Paul é carioca, só que hoje ele é senador pelo Rio Grande do Norte. Ele era suplente até o ano passado da Fátima Bezerra, que saiu para começar a governar o Rio Grande do Norte, e o seu Senado vai até agora, dia 1º de fevereiro, só que ele acabou pulando antes para virar um novo CEO da Petrobras. Ele é advogado, economista, e tem 2 mestrados também e trabalhou muito tempo nessa área de petróleo. Então, gabaritamente, né, olhando, puxando a capivara, o bichão é bom no que fala, ou pelo menos tem experiência aí nessa parte de petróleo e que a Petrobras está no meio. Só que aí tem algumas coisas tensas nesse movimento, né? E aparentemente no começo, como falei para vocês, no ano passado, ele até foi bem visto pelo mercado como um bom nome. Só que, Brasil, tem coisas muito além disso, porque, por exemplo, a aceitação dele como CEO foi votação unânime. Isso já dá uma atenção muito grande para o investidor, porque mostra que talvez eles não vão fazer nada demais, né? Essa diretoria, o conselho vai aprovar qualquer coisa, e essa é a grande tensão que fez com que as ações caíssem muito mais. Então é muito mais do que o Jean Paul, mas sim como a diretoria e o conselho se comportou na hora de elegê-lo como presidente, como CEO da Petrobras. E aí, como eu falei para vocês, tem toda essa parte, a gente sabe que o governo agora, teoricamente, vai ser intervencionista em relação ao preço, como foi o último também, né? Não adianta falar que foi, meu Deus do céu, da terra nos últimos tempos ali, teve aquelas buta treta, o Lula e Silva ali batendo forte, querendo olhar bem na empresa, em paralelo a tudo isso, e respeitar principalmente, né, tudo que foi dito no conselho, que é o presidente estatutário, ele responde pessoa física, então o Lula e Silva não é boba, e tava lá, ó, Vlau, conseguindo lutar pela empresa até que foi deposto, enfim, toda essa história que vocês já sabem. E aí, agora, o Brasil vai continuar a tal da intervenção com toda certeza. E aí já tem algumas ideias que o próprio Jean Paul, quanto o Lula, quanto a Gleice já falaram em relação à Petrobras. E a primeira delas é que, de fato, a intenção deles é diminuir com os dividendos. Se pudesse acabar, talvez acabariam, mas começar agora a fazer uma política mais expansionista, como era antigamente, de gastar, de investir, de reinvestir, para que, se passe, Deus quiser, lá na frente, esse investimento voltar para a sociedade. E a gente está vendo um movimento totalmente contrário, que foi quando a Petrobras começou a se tornar lucrativa, que ela começou a enxugar todos os custos, vender
várias partes que ela tinha de empresas, começou a desalavancar, começou a tapar, né, todos os buraquinhos e focar no seu core, que era principalmente extração offshore. Então lá os pré-sal da vida, eles conseguiam furar e extrair um bom petróleo, e isso fez com que a empresa se tornasse lucrativa e muito eficiente. E a gente teve também esse rally do petróleo, então ajudou a Petrobras no ano passado a se tornar a maior distribuidora de dividendos do mundo todo. E o maior beneficiário disso tudo, como todo mundo sabe, é o governo, que recebe boa parte desses dividendos. E era inclusive a briga do velho Lula, né? Que falou, mano, aqui do lado de cá nós pagamos bastante chequinho, tá caracati, mas o governo é o maior beneficiário. Então pega esses dividendos e distribui bem para a sociedade, ou reinveste na própria Petrobras, como agora eles querem fazer. Antes do PT assumir o poder, a Gleisi Hoffmann, que é o braço direito do Lula hoje, ela já disse que vai acabar com a sangria da Petrobras, que os dividendos agora não vão ser mais distribuídos. Inclusive tentaram barrar esse último dividendo que foi distribuído agora em janeiro, parte em dezembro, parte em janeiro, e é bem provável que os dividendos do quarto trimestre agora de 2022 já sejam barrados também. Na visão dela, isso é de fato ali a sangria. Mas o que é engraçado é que a sangria aconteceu muito antes, né? Na época do petrolão, na época que de fato a Petrobras sangrava muito e não dava lucro e só prejuízo. Inclusive a gente teve o caso de Pasadena, eu acho que foi talvez ali o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando para começar a Segunda Guerra Mundial. Acho que foi estopim também para a corrupção da Petrobras, inclusive teve que pagar multa nos Estados Unidos também, entre outras coisas que aconteceram com a danadinha até então. E nos últimos anos, como falei para vocês, ela vem conseguindo desalavancar várias coisas e conseguindo distribuir cada vez mais dividendos para o acionista. Novamente lembrando, o maior beneficiário desses dividendos é o governo sempre. Dia 2 de janeiro, na posse, o Lula também falou que vai acabar com qualquer tipo de projeto de privatização, incluindo eles a Petrobras. Mas agora, será que o Jean Paul, será que toda com essa tecnicalidade que ele tem, será que ele vai de fato ser um bom CEO ou será que ele vai ser ruinzão? E se você olhar nessa análise de bottom-up, né, de dentro da empresa para cima, para o exterior, aí o negócio já fica muito tenso, e não é só por conta do Jean Paul, é na verdade pela facilidade, como falei lá atrás, dele ter sido eleito e agora ele vai fazer as nomeações e todo mundo está bastante tenso com esse momento. Então, se ele conseguiu ser eleito facilmente, é bem provável que tudo o que for proposto ele também consiga passar para frente, e aí não necessariamente vai ser o melhor para a empresa. Isso pode acarretar em algumas tensões todas, inclusive uma sinuca de bico que esse cara tá, que vai ser bastante tensa. A primeira de todas é em relação ao risco político dentro da Petrobras novamente. Isso é muito iminente, eu acho que está nesses primeiros lugares aí dessas tensões todas. E o segundo ponto é a distribuição de dividendos, porque se a Petrobras não for essa vaca leiteira que ela foi no passado, ela de fato não vai ser mais tão atrativa assim para os investidores virem alocar nela, porque ela tem um puta risco aí por conta de um dividendo talvez não tão gordinho assim. E aí os investidores começam a pensar, e a gente já tem taxas elevadíssimas de posições vendidas, alugadas da Petrobras. Ponto a se observar vai ser também como vai ser feito esses investimentos, qual vai ser o plano apresentado para esse investimento. Vai tirar dividendos, beleza, mas no que vai investir e como vai investir. Essa sim talvez seja a grande tensão. E o último ponto é a sinuca de bico que ele está envolvida, porque ao mesmo tempo que aconteceu com o Silvio Luna, por exemplo, foi indicado e todo mundo deve ser indicado pelo presidente, ele vai ser indicado pelo presidente, mas será que ele vai olhar o lado da empresa ou só do presidente? Então tem esses dois lados bastante tensos que ele se meteu agora. E acredito eu que a corda vai pender para o lado do governo, não vai ser machão feito Silvio Luna, falar, mano, aqui não vai mexer não, se quiser me tirar, tira, mas eu estou fazendo certo para a empresa. E tem uma tensão muito grande envolvendo ali a parte de preço da Petrobras, né? O quanto vai custar o petróleo de fato. Hoje a Petrobras segue o PPI desde 2016, que é a paridade de preço internacional. Isso fez com que ela conseguisse dar lucros exorbitantes, principalmente por conta das tensões que a gente viveu nos últimos anos. A gente teve pandemia, a gente teve Covid e o negócio
tá bastante tenso. Só que ele fala que hoje a maioria desse petróleo vem para dentro, então não seria justo, né, fazer essa paridade internacional. O japonês, como pessoa física, é lindo demais. O Brasil também é muito bom, mas para a empresa é muito ruim, para a empresa Petrobras, por isso tem essa discussão de capital aberto e capital fechado. Em paralelo a tudo isso também abre brecha para o governo fazer novamente qualquer coisa dentro da bichinha, e aí pode ser a desgraceira toda e afetar todo mundo. A gente lembra do crash da bolsa que teve lá atrás, né? Então tem muita coisa envolvendo a Petrobras, essa política de preço de paridade internacional, que ele falou assim, que agora a dificuldade é essa e que ele vai conseguir apresentar uma boa proposta entre essa parte de deixar ali o povo brasileiro bem na fita e a empresa seguir lucrativa. Aí vamos esperar para ver. E vou deixar lá no meu grupo do Telegram, do Investir e Coçar, um relatório topzera sobre Petrobras, para vocês entenderem por que a Petrobras, não pagando bons dividendos, ela se torna uma empresa normal, né? Muito pareada com pares internacionais que não tem todo esse risco político. E aí cada vez mais ela se torna não atrativa. Eu até tinha separado o roteiro para falar para vocês sobre a visão do gringo da Petrobras e estava falando no relatório bem bonitinho, como vocês estão vendo aí na tela, que o desconto do Lula fez com que a Petrobras novamente ficasse atrativa na visão do gringo, mas agora novamente tudo mudou. E agora, Brasil, vem a visão de fora para dentro, né? Do mundo todo para cá. O que acontece? A gente olha ali esse top-down, né? Que é a visão de cima, quando você meio que desconsidera muita parte das empresas e olha mais o macro, né? A situação mundial. O que a gente está vendo hoje é uma situação ainda de possível recessão nos Estados Unidos, mas de reabertura da China. E todo mundo sabe que o nosso Brasilzão velho é dependente demais da China vizinha, dos Xing Ling, dos pastel de flango, como o Japão é também. Compro tudo de lá, Brasil. E com essa reabertura da China, a Petrobras tem sim se beneficiado, principalmente por conta da valorização do petróleo agora. A gente teve 2% de alta, enquanto isso a Petrobras estava caindo os outros 2% por conta de risco político. Então o macro parece muito bom nesse momento, não só para a Petrobras, como para a Vale também. Só que, novamente, o que a gente tem que olhar, não só o macro, mas também hoje a gente tem que olhar o micro, porque a gente vê um movimento muito tenso, né? Então a gente teve essa abertura de China, mas um outro ponto positivo bastante grande é que o fluxo tem aumentado muito para cá, porque os gringos estão muito sem opção para investir, né? Olha, o mundo todo e fala, mano, não tem muita coisa para investir, vou investir no Brasil mesmo quando se trata de emergentes. E tem alguns grandes fundos que têm como características investir em países emergentes. Tem vários ETFs gigantescos que investem em países emergentes. O Brasilzão velho tá bem na fita nesse quesito, olhando a visão dos gringos, né? Olha para cá, o Brasil tá não sei o que, não tá tão mal, vamos embora, vamos colocar nele, melhor que Rússia, melhor que a Índia. Então o negócio agora pode vir bastante fluxo e ajudar a Petrobras a dar uma alavancada, porque ela aguenta o tamanho da jereba dos gringos, né? Não só Petrobras, Vale, Itaú, Bradescão também são algumas das empresas que esses caras procuram, porque tem liquidez, né? O cara consegue entrar e sair rapidamente caso ocorra alguma mudança rápida no cenário bagunçado que a gente tem vivido. E aí, Brasil, o negócio de fato tá tenso para lá da Petrobras. Não tá fácil não, nem da Petrobras, nem ser CEO da Petrobras. A gente já teve um aumento agora, né, de preço, e é bem provável que isso acarrete o aumento da inflação também. Então, alguns títulos de IPCA têm sido cada vez mais negociados também, esperando que essa inflação vá aumentar. E é bem difícil hoje se você conseguir controlar tudo isso, né? Principalmente agora, nessas mudanças todas que não são fáceis, obviamente. Imagina, se a gente troca de um escritório pequenininho como o japonês tinha um tempo atrás com um grande como a EQI hoje, o negócio de dar um chacoalho. Imagina o cara entrar no meio da Petrobras, for cruzar, ter todos os números, pode acontecer igual o Real, olhar os números lá e falar, mano, essa bagaça é muito ruim e vaza fora. Então tem muita coisa para acontecer. Se você investe na Petrobras hoje esperando bons dividendos, aí o negócio já está mais feio para o seu lado, porque ela vai voltar a ser uma empresa investidora, né? E aí não se sabe a capacidade que o governo tem de investir bem esse dinheiro para retornar para acionistas lá na frente. E aí novamente entra essa questão de que ela já está muito, se ela não distribuir bons dividendos, né? Como está no relatório lá no grupo do Telegram, para vocês terem uma ideia de números, a gente aí não fica tão atrativa. E aí todo mundo começa a vazar da empresa, porque de fato não vale a pena correr todo o risco político em prol de repente um dividendo magrinho e toda a confusão que está existindo na Petrobras. E aí, Tanacão, ficou claro esse vídeo? Vocês entenderam todo o rolo que está acontecendo com a Petrobras? Já comenta aqui com o Japão o que você está achando e se você
você vai investir em Petrobras ou porque você investe em Petrobras. Dividendos, longo prazo, conta aqui para o Japão, que a comunidade tanaquense agradece. Para vocês que gostam de dividendos, tem 3 fundos imobiliários que a Carol Zitch, que é a nossa analista de fundo imobiliário lá na EQ Research, indicou para a gente. Também tem aqui embaixo o link da planilha atualizada de fundos imobiliários da EQ Research. Vai estar aqui embaixo na descrição. Beijinho no furico de vocês, no meu Denis Miabara, investir e começar.